Olá, seja muito bem-vindo ao programa Humanamente, que já está no ar. Eu, Roberta Russo, sempre na presença do Dr. Daniel Barros. E aí, doutor, tudo bem? Estamos aí, Roberta, mais uma semana, mais temas para a gente conversar aqui, para a gente sintonizar o nosso ouvinte com a sua própria mente, né? Pois é, sempre o nosso espaço aqui na Rádio Band News FM de acolhimento, autocuidado e informações sobre saúde mental. E hoje nós vamos falar de um tema polêmico que certamente vai interessar muita gente. Os divórcios seguem em alta aqui no Brasil. Os brasileiros, de acordo com o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, têm separado cada vez mais e mais rápido também. Para a gente ter uma ideia, só em 2022 houve aproximadamente um divórcio para cada 2 casamentos. E em 40% dos casos, os divórcios aconteceram antes dos 10 anos de união. E uma das saídas para a separação, para o rompimento, pode ser a terapia de casal. A gente recebe hoje para uma conversa aqui no Humanamente a Carolina Perrone, ela que é mestre em psicologia experimental, coordenadora da formação em terapia de casal pelo Instituto PAR. Oi, Carolina, bem-vinda, obrigada pela sua participação aqui com a gente. Gente, obrigada, bom dia aos ouvintes. Obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui, de falar de um assunto que eu adoro, que é relacionamento. É um assunto Falar em complexo terapia, também, né, doutor? pois é, e falar em terapia de casal já vem automaticamente na cabeça das pessoas, Carolina, um quase que o papel de um mediador ali, né? Um mediador de conflitos, bota para um para falar, outro para falar, vai dizer quem tem razão. É assim o papel da terapia de casal ou isso é um estereótipo que a gente tem e que não funciona nada desse jeito? O que é a terapia de casal? Ótima pergunta. Na verdade, esse era um estereótipo dos anos 60, no começo da terapia de casal. O terapeuta realmente funcionava como um mediador. E conforme foi se desenvolvendo, o terapeuta de casal, ele não é um juiz e nem um mediador. Ele vai criar um ambiente para que a gente aumente o afeto positivo dentro e fora do conflito, né? Mas se existia essa ideia de que o terapeuta era um juiz, um mediador. Terapia de casal hoje não é mais assim. Então, pode fazer sem medo, porque terapia de casal não é para decidir quem está certo e quem está errado, ok? Não, até porque, no meu caso, pelo menos, não tem o que decidir, né? Minha esposa está certa. Não sei, eu não sei do que a Sempre, gente está falando, mas ela está certa. sempre. Agora, você disse uma frasezinha assim, rapidamente, que eu acho que é um gancho bem importante para a gente pegar, Carolina, que você falou, um Uhum. espaço para aumentar os afetos positivos dentro e fora do conflito. Ou seja, na terapia de casal, a gente não vai falar só do conflito, é isso? Não, a gente vai desenvolver a amizade do casal, a gente vai desenvolver rituais de conexão, por exemplo, você vai desenvolver propósito de vida, mas claro que os pacientes, os casais, eles procuram a terapia porque eles não aguentam mais o conflito. E a terapia de casal, se eu ganhasse R$ 1 cada vez que eu escuto essa frase, eu tô aqui porque é minha última tentativa. Eles vão por causa do conflito. Mas tem muita coisa antes. A amizade do casal, por exemplo, pode estar machucada, né? Então, terapia de casal é o terapeuta criar um ambiente para que o casal desenvolva amizade e intimidade, mas também saiba brigar. Vocês sabiam que tem um jeito de saber brigar, né? A gente não briga de qualquer maneira. Então, a Não, terapia é esse. não, não desconecte ainda, ouvinte. Você, até o final do programa, você vai aprender como brigar corretamente. No próximo bloco, você não desconecte. Fica aí até o Isso. final, porque você vai aprender a brigar corretamente, né, Carolina? Isso. E você sabia que conflito não é tudo igual? Isso é uma coisa interessante também de perceber, né? Tem um pesquisador, que é a linha que eu sigo, que é o método Gottman, o John Gottman, que ele percebeu que nem todo conflito é igual. Então, às vezes, um conflito só se deve ao jeito que a pessoa está se comunicando. E tem conflitos que eles são impasses, né? Que eles são diferenças de personalidade, de história de vida. Por exemplo, eu sou extrovertida e casei com uma pessoa introvertida. Quem está certo, né? Os dois estão certos.
mas isso pode Uhum. causar impasse. Então, também é muito importante que a gente saiba de que conflito a gente está falando, para a gente aprender a discutir melhor o conflito. O casal que está no meio da bagunça, ele não vai saber isso, Sim. né? Então, o terapeuta pode ajudar a diferenciar, isso é muito importante. Já Fala, ficou a Roberto. promessa, então, que no final do programa a Carolina vai ensinar como brigar corretamente, hein? Atenção, casais. Fiquem ligados que vai ser só no final do programa para segurar a audiência. Agora, Carolina, tem espaço também para análise individual? Como é que costuma ser a primeira sessão de uma terapia de casal? Dá para cada um desabafar, expor também sentimentos que não necessariamente estejam ligados à vida conjugal? Tudo tá ligado à vida conjugal, porque você não entra numa relação despida da sua história anterior, tá certo? Então, quando você entra numa relação, você vai falar do seu passado, o seu passado, seus traumas, suas dificuldades vão entrar. Mas a primeira sessão de terapia de casal é com o casal, né? E a ideia não é se fazer duas terapias individuais. A ideia é que o cliente seja a relação, né? O cliente é o casal, não uma pessoa específica. Então, o terapeuta tem que entender bastante como esse casal dança, né? Usando uma metáfora de que essa dança, às vezes eu piso no seu pé. Então, a gente entra com a nossa bagagem, mas não é uma terapia individual, ela é diferente. E eu imagino que, como você disse, né, o casal só procure a terapia quando, quando o bicho pegou mesmo, né? Quando está na iminência de a casa cair. Né? Como você disse, as pessoas dizendo, esta é minha última tentativa. Eu Isso. acho que isso abre dois caminhos aqui para a gente conversar, né, Carolina? Primeiro, assim, como é que você acalma os ânimos, né? Como é que você, então, nesse primeiro momento, consegue falar, bom, tá bom, então nós temos uma história muito bagunçada aqui, nós temos muitas mágoas, provavelmente gente muito machucada, como é que a gente acalma os ânimos para começar um trabalho? Eu acho que esse é um caminho aqui para a gente conversar, mas também a Uhum. gente podia conversar das intervenções que os casais poderiam fazer antes de chegar nesse ponto, né? Por que espera chegar nesse ponto tão difícil para buscar uma técnica, uma ajuda que às vezes pode estar ao alcance das pessoas, né? Então acho que também vale a pena a gente conversar sobre isso, sobre coisas que você percebe nos relacionamentos que são desgastantes, que vão terminar vão chegar nesse ponto de uma quase ruptura ou de muita mágoa, e que a gente poderia ensinar o ouvinte a identificar e talvez desarmar algumas bombas para não chegar nesse ponto. Perfeito. Eu acho que assim, é muito interessante sua pergunta. A gente tem que pensar que quando a gente namora, a gente faz tudo para dar certo, né? A gente quer muito que dá certo e talvez a gente não repare ainda em diferenças que são importantes. E as coisas que eu percebo que mais causam problemas são impasses, são aqueles problemas que eles discutem, discutem, discutem e não conseguem achar uma solução óbvia, porque são diferenças de personalidade ou de valores. E as pessoas ficam com muito medo que na hora que elas vão ceder de alguma forma, elas vão perder algo muito importante para elas. Então, por exemplo, eu acho que a primeira é aceitar que nós somos diferentes e que não casamos com a nossa cópia. É uma coisa interessante. Uma coisa que eu falo que acalma muito os clientes, eu falo, vocês dois estão certos. Porque a história, os conflitos, as dificuldades impactam a gente de maneiras diferentes. A gente não tem um VAR. É VAR ou VRAR? Não sei o que fala no futebol. Mas O a gente VAR, não né? tem Não uma tem televisão aquele VAR. tira-teima, o VAR. Isso. A gente não tem um VAR em casa para falar, volta lá, você falou isso mesmo. Não. As histórias impactam a gente diferente. Então, validar um pedaço da história, mesmo que eu não concorde com o ponto de vista do outro, é importante. Posso te dar um exemplo? Vamos pensar Claro. num casal que. Vou contar, vamos imaginar uma historinha. Eu vim de uma família muito rica e meu pai perde tudo. Então eu começo a ter uma relação com o dinheiro de muito medo, de muita ameaça. Caso com uma pessoa que foi muito pobre na infância e consegue acessar um ritmo de vida econômica, ele quer ter tudo. Por exemplo, a gente casa. Eu quero
segurar o máximo de dinheiro, o meu companheiro quer gastar tudo, certo? Como é que a gente consegue conversar sobre as nossas dificuldades? Se a gente for olhar, por trás de mim tem um conceito chamado segurança, né? O dinheiro, eu já não estou mais falando do dinheiro, eu estou falando de segurança. E meu parceiro, por exemplo, tem um conceito de liberdade. Aí que os casais começam a ficar magoados um com o outro, porque eles conversam sobre esse tema, não conseguem chegar a uma solução óbvia. Toda vez que vão conversar, ficam muito magoados e começam a criar um espaço entre eles. O casal, ele vai para a terapia por causa desses impasses. Mas esses impasses produziram afastamento ou muito conflito. Casa para terapia, status ou porque tem muito conflito? Eu não sei se eu respondi a tua pergunta. Eu acho que tem mais uma pergunta na sua pergunta que eu acho que eu esqueci. Não, mas a gente volta para ela, mas eu queria aprofundar aqui porque foi muito legal, hein, Roberta? Essa ideia de que muitas vezes a gente está discutindo sobre um assunto, mas não é daquilo que a gente está falando, né? Parece que a gente está discutindo sobre dinheiro e o tema é o dinheiro, por exemplo, mas tem outras coisas por trás. E eu acho que fica claro que o trabalho do terapeuta vai ser ajudar a entender isso, mas eu estou pensando no ouvinte que não está fazendo terapia, mas que está num relacionamento, parar para pensar, oxa, mas estou ouvindo isso aqui agora, está fazendo sentido para mim, eu estou num impasse. Tem um assunto que eu toco com a minha esposa, que eu toco com o meu esposo, com o meu namorado, com o meu noivo, que a gente não avança. Do que será que a gente está falando? Isso. Né? E nesse momento, acho que dar um passo para trás e tentar aprofundar um pouquinho, ainda que não seja no momento de terapia, pode ajudar as pessoas, né? Enfim, eu acho que o ouvinte pode se identificar com situações assim, né? O que você acha, Roberto? Daniel, posso te interromper? Eu acho que tem duas perguntas que podem ajudar os ouvintes. Primeiro é perguntar para o outro por que isso é tão importante. E perguntar qual é o pior cenário se isso não acontecesse na vida. Para eles poderem abrir a conversa. Porque a resolução de problemas virá com o tempo, né? Mas eu preciso ficar curioso por que gastar dinheiro é tão importante e por que não gastar dinheiro é tão importante. E qual é o pior cenário se isso acontecer? Para que o casal não se veja com o inimigo, mas com curiosidade, né? Por que isso é desse jeito para essa pessoa que eu casei? Perfeito. Eu lembrei até da série, eu adoro, né? This Is Us, que remete aí a relacionamentos familiares de marido e mulher também bastante, em que eles usam o pior cenário, como a Carolina citou, justamente para tentar puxar questões e trazer os reais motivos que estão por trás de problemas, de discussões ali, brigas familiares até, entre casais ou não. Essa questão do pior cenário é bem interessante. Agora, Carolina, nesse sentido, um certo grau de discordância também não é saudável para o casal? Até para não cair numa situação aí, numa frequência, numa coisa que fica mais sem sal, sem sabor, que é uma reclamação dos casais também, numa rotina? Eu diria que assim, não é saudável, é inevitável. A gente é diferente. A gente pode ser igual a algumas coisas, mas pensamos e vemos o mundo de forma diferente. Eu acho que a gente esqueceu de ficar curioso sobre o outro. A gente começa a entender o outro como inimigo. É aí que os pacientes chegam na terapia de casal. Eu acho que essa curiosidade e entender que a pessoa que eu namoro não é necessariamente a mesma pessoa que eu estou casada agora. Porque as pessoas vão mudando. Só que eu acho que a gente perde curiosidade de perguntar coisas e vai se afastando, né? Então eu acho que a gente não casa com a gente mesmo, de fato. Eu concordo com esse psicólogo americano. E nessa diversidade, no fundo, a gente tem uma possibilidade de avanço, de riqueza, né? de ampliação de horizontes. Você deu um exemplo hipotético que é muito parecido com a minha relação, porque eu sou uma pessoa introvertida, eu não sou tímido, enfim, posso falar aqui, conversar, mas as festas, os relacionamentos, as casas cheias, isso tudo me drena muita energia, porque eu sou introvertido, eu gosto de ficar quietinho, eu gosto de ficar no meu canto. Já conversamos
várias vezes sobre introversão e extroversão aqui no Humanamente, e a minha esposa é extrovertida, ela gosta de festa, ela gosta de sair. A gente está voltando de algum lugar, ela fala, para onde que a gente está indo? Para onde que a gente vai agora? Eu falo, a gente está voltando, a gente não tem que ir para lugar nenhum. Isso. Só... Agora, Daniel, imagina que ela começa a falar assim, nossa, hein? E começar a criticar a sua personalidade. Sim. Porque você a frustra nessa hora. É aí Pois que é, o abismo começa a criar. Mas o que eu ia falar que foi o contrário, a gente Desculpa. conseguiu enriquecer. Não tem problema, mas a gente conseguiu enriquecer a vida um do outro nesse sentido. Né? Eu consigo hoje, bom, a gente foi se encontrando no meio termo, e eu consigo fazer mais e interagir mais do que eu interagiria sozinho, e ela consegue se aquietar mais do que ela teria a capacidade de ficar consigo mesma se, enfim, se a gente não tivesse numa relação. Então, é possível fazer dessa diferença um enriquecimento e não uma briga, mas para isso você tem que estar afim, né? Porque dá trabalho. Acho que essa é uma questão que a gente não falou ainda, mas relacionamento dá trabalho. Você quer arregaçar a manga e tá afim de fazer, né? Ô Carolina, isso tem a ver com aquele conceito que você me falou de casal desastre e casal mestre? Totalmente, Exatamente isso que o doutor falou? Exatamente. Eu ia falar, Daniel, você é um casal mestre e nem sabe. O John Gottman é um psicólogo americano e ele fez muita pesquisa básica de relacionamento. Então, por 40 anos, ele foi estudando casais. E olha que interessante, ele criou um laboratório nos Estados Unidos, tipo um Big Brother, e ele foi filmando os casais e acompanhou ele ao longo do tempo. Disso ele tirou que casais mestres fazem certas coisas, casais desastres fazem certas coisas. O Daniel falou, né? Eu fui caminhando no sentido de perceber que a minha mulher é diferente de mim. Então, os casais mestres, eles aceitam, eles comunicam consistentemente a aceitação. Lembrando para o ouvinte que a aceitação não é aceitar abuso nem violência. A aceitação é aceitar essas diferenças. Que eu sou introvertido, minha mulher é extrovertida, e em uma hora a gente vai ter uma questão. Mas eu não vou criticar a personalidade da minha mulher por ela ser extrovertida e vice-versa, por exemplo, né? Então, ele fala que casais... Vocês querem que eu contem? Que casais mestres e desastres fazem? O casal desastre. Eu acho que é bom para o ouvinte entender o que é cada um e tentar fazer aderir ao modelo melhor, né? Perfeito. O que ele percebeu dos desastres? Os desastres, quando estão em conflito, eles têm uma proporção. Eles fazem 0,8 coisas legais para uma coisa ruim. Então, vamos pensar assim, eu sou casada com o Daniel e a gente está brigando. E a gente faz uma coisa legal e uma coisa ruim durante o conflito. Ele falou que essa proporção é perigosa, porque assim, o aversivo, a briga, você xingar, você não validar o outro, você desconsiderar os sentimentos é tão problemático que se você faz uma coisa boa para uma coisa ruim, não funciona essa conta. Para você eliminar o efeito de uma briga difícil, você tem que fazer no mínimo 5 coisas legais durante uma briga. Então, o que é uma coisa legal durante uma briga? É fazer pergunta aberta, é aceitar a influência do outro, é dizer que o outro tem um ponto, é ver sentido mesmo que você não concorde com a opinião do outro. Tá certo? Então, a primeira coisa é isso. A proporção de coisas legais e coisas difíceis é muito perto. Além disso, os casais desastres, eles são descomprometidos. Então, quando eles têm uma briga, eles retiram a atenção. Então, quando eles não gostam de uma coisa, eles dão aquela tratamento de gelo. Eles comunicam que a pessoa não pode confiar neles porque eles abandonam na fase difícil, na fase problema, né? Os casais desastres, eles têm também fracasso nas tentativas de reparo, né? Você já viu uma tentativa de reparo? Por exemplo, puxa, desculpa, eu tava com fome. Aí eu tô dando um exemplo meu, tá bom? Eu tava com fome, eu fiquei com muita raiva aquela hora. E meu marido fala, não importa, você é sempre assim, e bate mais em mim nessa hora. Então ele tem fracasso na tentativa de reparo. Ou porque eles não sabem como reparar, vão botar a culpa no outro, ou porque o outro não aceita essa tentativa, né? Eles têm uma predominância de sentimentos negativos. Então, assim, uma fala neutra, por exemplo, você foi ao mercado? É uma fala neutra pra gente, né?
eles têm uma predominância de sentimento negativo, de que falas neutras, elas são gatilhos para mais briga. Então, eu como terapeuta de casal, às vezes eu estou vendo um casal conversando, aquilo para mim é uma fala neutra, mas tem uma história tão complicada que você foi ao mercado, já é um gatilho para ter briga. Outra coisa que os desastres fazem, eles não sabem se acalmar. Então, estão no meio de uma briga, eles aumentam ainda a briga, eles vão para cima, eles não sabem a hora de parar, respirar. Porque quando a gente está nessa fase de que eles chamam de excitação fisiológica, a gente não é mais criativo, a gente não consegue pensar, a gente não tem mais solução de problemas, a gente não consegue ouvir todas as informações sobre a questão, a gente pega um pedaço da informação e começa a atacar o outro. Eu acho que todo mundo está se vendo nessa descrição, porque a gente faz um pouquinho de tudo, né? Eles se comunicam de uma forma dura e eles recusam a influência. Num casal hétero, o homem tem mais dificuldade de aceitar a influência da mulher do que a mulher em relação ao homem. Aceitar a influência é dizer, você tem um ponto, né? Faz sentido o que você está falando para mim. Eu vejo de outra forma, mas faz sentido o que você está falando para mim, por exemplo, tá? Esses são os casais desastres, né? Agora, Eles fazem... só para tranquilizar o ouvinte, Carolina, porque certamente muitas pessoas se identificaram com muitas das coisas que você falou, né? Isso não significa necessariamente uma condenação ao desastre, né? Eu imagino porque os casais, todo mundo pode em algum momento ter dificuldade de se acalmar, todo mundo pode em algum momento se exaltar um pouquinho mais ou não ouvir o outro, mas a questão é o quanto isso predomina, né? Imagino Perfeito. que no casal desastre isso seja predominante, no casal mestre isso pode acontecer, mas não é o que mais acontece, né? Pro ouvinte já não se desesperar e falar, bom, eu sou um caso perdido. Não se desespere, eu estudo isso há muito tempo e faço muito dessas coisas, porque a gente não tá 100% toda hora, né? Meu marido que diga. Mas assim, isso, exatamente esse é o ponto, Daniel, é que as pessoas provavelmente não têm outras habilidades, não sabem o que fazer no lugar disso. Que agora eu vou contar os mestres. Agora a gente vai começar a ter uma carinha do que a gente faz no lugar disso. Por exemplo, os mestres, eles têm uma proporção de 23 interações positivas para cada negativa durante o conflito. É muito alto. Então, a gente tem que ser legal não só fora do conflito, a gente tem que ser legal durante o conflito. Isso é uma coisa muito importante dos mestres. Eles comunicam consistentemente a aceitação. Então, a gente descobriu hoje que o Daniel é um mestre. Ele e a mulher dele comunicam, né, a aceitação do outro. Eles têm tentativa. Tá bom, eu vou pegar o telefone dela, depois eu acho que a gente pode saber melhor. Tá. Os mestres, eles têm tentativas de reparo eficazes, então eles sabem reparar. Reparar não é falar, desculpa se você entendeu errado, isso não é uma reparação. Reparação é, sinto muito porque eu te disse aquela hora, eu não queria te ofender, mas não sei, me perdi. Vamos começar de novo, podemos refazer a pergunta, é literalmente se responsabilizar por aquilo que você fez, né? Eu faço uma tentativa de reparo eficaz e o outro aceita. Os mestres, eles são carinhosos dentro e fora do conflito. Não adianta nada você acabar com a pessoa e no outro dia mandar flores. Isso fica confuso para o outro, né? A pessoa se sente culpada por não gostar direito daquelas flores e fica magoada. A gente tem que ser legal dentro e fora do conflito, né? A gente tem que saber se acalmar. Quando a gente tá com a tampa subindo, nosso copo virando, é a hora que a gente tem que parar. E olha que interessante, eles numa pesquisa mostraram que a gente para a conversa por 20 minutos e a gente vai se distrair. A gente não pode ficar ruminando aquela briga, porque na volta você vai brigar mais ainda. Mas como é que eles descobriram isso? Vocês querem saber dado de pesquisa? Eu sei que o pesquisador gosta. Adoramos. Eles fizeram assim. Numa pesquisa, os casais estavam conversando sobre um assunto difícil. E eles eram gravados, né, por uma câmera. Aí o pesquisador fala assim, espera só um pouquinho, vamos parar. E colocaram casais, um numa sala que não tinha nada, no meio do conflito deles, tá? E outro, um casal com revista e livros. Na época não tinha celular, porque ia ser mais fácil ainda. O casal que volta da sala que não tinha nada briga mais do que o casal que se distraiu.
Então, saber se acalmar é uma habilidade muito importante dos mestres. Porque, assim, você não vai escutar direito o que o outro está falando, você não consegue validar o que o outro está falando, você não consegue ter solução de problemas, você fica focado no modo de luta e fuga. Aquela pessoa é meu inimigo, eu tenho que eliminar aquela pessoa da minha frente. Só que no outro dia você acorda com ela. Então, é legal eliminar inimigos, mas não o seu marido ou sua esposa, né? Mais dois, eles se comunicam com suavidade. Então, na hora que eles vão colocar um problema, eles não falam mal da personalidade um do outro. Vamos pegar o exemplo do Daniel. Imagina que pode pegar, Daniel, você como exemplo. Imagina que a sua esposa quer muito estender aquela noite e fala: poxa, Daniel, mas você é muito chato, né? Você não quer nada. Então, a pessoa critica a personalidade do outro, ao invés de falar, para mim isso é muito importante que você fique um pouquinho a mais. Hoje eu estou muito feliz, eu queria ficar mais tempo saindo à noite. Você topa? Então, se comunicar com suavidade é sempre falar na primeira pessoa, descrever um sentimento e pedir o que você precisa no positivo. A gente costuma pedir o que a gente precisa no negativo. Eu não quero que você faça isso. Eu quero que você fique comigo um pouquinho mais nessa noite. E a última coisa, eles aceitam a influência. Eles entendem que mesmo não concordando, o outro deve ter razão em algum ponto, principalmente em sentimentos. Faz sentido uma pessoa introvertida ficar cansada de mais uma tarefa social? Óbvio que faz. E faz sentido uma pessoa extrovertida querer continuar à noite? Óbvio que faz, é nesse sentido. Ok? Deu para pegar desastres e mestres? Assim aprendemos como brigar direito, não é? Então, você tem que ouvir o outro, você tem que estar interessado de fato no outro, tem que se comunicar com suavidade. Tá, na verdade eu já ia para outra questão. Eu ia perguntar porque eu imagino que entre os top 5 motivos de chegada ao consultório dos casais esteja a traição. Queria saber como é que você acompanha em consultório, como que é feita essa discussão, até de questionamento à monogamia, que é uma questão atual, né, que vem crescendo entre os casais, essa reflexão, pelo menos, né, ainda que não uma escolha, e como é que é trabalhado isso em consultório? Depende da idade. Os casais 40 a mais, provavelmente eles não vão trazer isso, ok? Os casais 20 e menos, eles trazem e a gente conversa isso abertamente. Vocês são abertos, vocês são fechados, como é que funciona? E dentro disso tem as regras, tem os combinados, tem as dificuldades, né? Mas traição é uma coisa muito interessante. Eu falo uma traição pode ser uma grande oportunidade de refazer uma relação. Não que isso é gostoso e legal e prescrição, vamos trair para melhorar a nossa relação, não é isso. Mas, assim, a traição pode ser uma boa oportunidade de refazer um relacionamento que provavelmente estava distante ou com muito conflito. Então, eu falo para os ouvintes, se estão me ouvindo e estão numa situação dessa, não desistam se vale a pena. Procure uma terapia de casal para vocês refazerem ou fazerem uma outra relação, né? Porque a ideia da traição é que o primeiro relacionamento acabou. A traição, ela é tão... Ela é tão... Ela é quase um teste, sabe? Um trauma tão grande que tudo que a pessoa sabia da vida dela vai por água abaixo. Então, ela precisa de muito cuidado. E os dois também, né? Porque a tendência do traído é querer punir o outro de todas as maneiras. E o outro deixa porque está se sentindo culpado, né? Então, procurem terapia de casal. Muito legal. Nós conversamos com a Carolina Perrone, mestre em Psicologia Experimental, coordenadora da Formação em Terapia de Casal pelo Instituto PAR. Carolina, adoramos a conversa. Obrigada pela sua participação. Até uma próxima, hein? Obrigada, queridos. Obrigada pelo convite. Tchau, gente. Valeu, Carolina. Obrigado. Esse foi mais um programa de autoajuda aqui, né, Roberta Russo? Baita programa, hein? Você pode acompanhar se pegou no meio, quer escutar o programa na íntegra, pode ir no nosso site da Band News FM, a versão do programa também, imagens no YouTube ou ainda na versão podcast. Doutor Daniel Barros, com todos esses ensinamentos aí para os nossos companheiros, companheiras, a gente vai indo embora. Semana que vem tem mais Humanamente. Um beijo para você, doutor. Um beijo. Vamos praticar essa semana, hein, pessoal? Até semana que vem.